Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Direto do Centro Islâmico do Paraná, Mesquita de Jardim Botânico, com o apoio e patrocínio do Centro Nasser de Estudos Árabes e Islâmicos, aqui na cidade de Curitiba, continuando nossa série Islã em Foco, com um tema super importante, fundamental, principal, a essência do Islã, que é o Tawhid. O Tawhid, como você soube, já sabia, mas está sabendo mais ainda na aula passada, que significa unicidade. A Tawhid significa unicidade e às vezes é traduzido como monoteísmo. A Tawhid, como sábios escolares, os sábios estudiosos islâmicos classificaram para entendermos de uma forma pedagógica, simples e clara, classificaram em 3 pontos ou 3 aspectos do monoteísmo ou da unicidade de Deus. O que nós vamos falar agora é o segundo ponto, o Tawhid al-Asma wa Sifat. Tawhid al-Asma wa Sifat. Unicidade ou monoteísmo nos nomes e atributos de Allah. Repito, o monoteísmo, ou melhor dizendo, o Tawhid é a unicidade de Deus em seus nomes e atributos. Sabemos que a unicidade de Allah em seus nomes e atributos, que faz parte do Tawhid, da crença em Allah, crer que Allah tem nomes, adjetivos no caso, e atributos. Cremos, obviamente, que Allah é único, que Deus é uno. Não tem parceiro, não tem sócio. Deus não tem ajudante, não tem intermediário nem porteiro. Deus não gerou e nem foi gerado. Não tem pai, não tem mãe, não tem tio, não tem filho, não tem neto. Deus é uma coisa, subhanahu wa ta'ala, glorificado e exaltado seja, e suas criaturas, a sua criação é outra coisa. Allah, então, Deus, possui nomes, e na realidade esses nomes, alguns nomes são adjetivos, nomes próprios de Deus, tem os adjetivos, e atributos. Crer na unicidade de Allah em seus nomes e atributos é crer que nada e ninguém se assemelha a Allah. Nada e ninguém é semelhante, próximo, parecido, igual a Allah. Allah, Deus louvado seja, fala de si mesmo, fala sobre si no Alcorão Sagrado. Você já imaginou quantos versículos do Alcorão que Allah está falando sobre si? Como Allah fala sobre si mesmo? Quando Ele louva a si mesmo, quando Ele nos informa que Ele criou os céus e a terra, que Ele é o Criador. Em vários versículos do Alcorão, Allah fala sobre si, de si mesmo, através de seus nomes e atributos. Você lê a surata da abertura, surata al-Fatiha. Al-Fatiha, surata da abertura. Olha só o primeiro versículo. Bismillahirrahmanirrahim. Agora fale Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah está falando que todo louvor pertence a Allah. Allah está falando do louvor, que Ele é digno de louvor. Rabbil Alamin. Allah está falando dele mesmo, que Ele é o Senhor do Universo. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah está falando dele, de seu nome. Ar-Rahman, o misericordiosíssimo. Ar-Rahim, o misericordiador. Malik Yawmiddin, o soberano, o rei, o absoluto. Então Allah fala de si mesmo no Alcorão. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala dos nomes de Allah, dos seus atributos também. Mas tudo que o profeta de Deus fala é através da revelação divina. Nós muçulmanos, portanto, nós não inventamos, não criamos na nossa cabeça nomes para Deus. Não chamamos Deus de como arquiteto do universo, o grande engenheiro, o médico dos médicos. Não. Isto é uma informação, mas não é o nome de Deus. Nós não atribuímos a Deus, a Allah, aquilo que Ele não atribuiu a si mesmo, e também não negamos a Allah aquilo que Ele afirmou sobre si mesmo. Portanto, o muçulmano em relação aos nomes de Allah é o seguinte:
afirmamos aquilo que Allah afirmou sobre si mesmo, seus nomes e atributos, sem comparar com os atributos, sem tornar parceiro a Ele, sem dizer que alguém é parceiro de Deus. Então, nós muçulmanos, nós afirmamos e confirmamos aquilo que Allah falou sobre si mesmo e ao mesmo tempo negamos aquilo que Allah não falou sobre si mesmo. Nós muçulmanos, a nossa crença sobre o Asma wa Sifat significa não comparar Allah com nada e ninguém. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. O Corão fala, Surah 2. Não façam, não coloquem semelhantes, parceiros, iguais, próximos, páreos a Allah. Não compare Allah com suas criaturas. E nem compare as suas criaturas com Allah. Essa é uma regra importante. Não compare Allah com suas criaturas e não compare suas criaturas com Allah. Não chame Deus, Allah, de criação, e nem chame a criação de Deus. Isso que pois por quê? Pois Allah é único. Ele é o único em sua essência, ele é distinto de sua criação. Isso é importante. Ninguém pode agir como ele. Allah é distinto da sua criação. Algumas pessoas falam assim: ah, mas tudo é Deus. Tudo que existe é Deus. Nós somos parte de Deus. Não. Na crença, na teologia islâmica, isso está errado. Nós não somos parte de Deus, nós não somos Deus. A crença errada que as pessoas têm, tudo é Deus, eu sou Deus, você é Deus. Não. Allah é distinto de suas criaturas. Somos seus servos, suas criaturas, sua criação, e Ele é o Senhor e o Criador. Allah é distinto da sua criatura. Allah tem nomes, eu falei agora há pouco, foi falado agora há pouco, sim. Foi mencionado num hadith que Deus tem 99 nomes. Mas será que Deus tem somente 99 nomes? Num outro dito do profeta Muhammad fala, uma súplica que o profeta de Deus dizia: ó Allah, eu te peço por todos os teus nomes que você, o Senhor, chamaste a si mesmo, denominaste a si mesmo, ou pelos nomes que revelaste em teu livro, ou pelos teus nomes que você revelaste aos teus servos, no caso dos anjos, ou pelos teus nomes que ninguém sabe a não ser tu. Uma súplica do profeta Muhammad. Então tem nomes de Allah que Allah revelou no seu livro, tem nomes de Allah que Allah falou aos seus anjos, tem nome de Allah que Allah falou para os seus profetas, e tem nome de Allah que Allah não falou para ninguém, só Ele sabe. Sabemos o nome de Allah, por exemplo, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman é o nome de Allah, um dos maiores e melhores nomes de Allah. Ar-Rahman é o misericordiosíssimo, o cheio, o completo, o vasto, o total, o absoluto em misericórdia. Allah Ar-Rahim, o misericordiador, aquele que faz sua misericórdia chegar a seus servos. Conheça os nomes de Allah, conheça os atributos de Allah. Como alguém na face da terra acredita em Deus, reconhece na existência de Deus, reconhece que Deus é o único, não tem parceiro, não tem sócios, mas não conhece os nomes de Deus, não conhece os nomes, os atributos de Allah. Pergunte para as pessoas na rua o que elas acham que Deus é. Pergunte para as pessoas quantos nomes Deus tem. O que vai falar na rua? Deus é Pai. Deus é 10. Deus é fiel. Deus é amigo. Deus é amor. Acabou. São nomes que as pessoas inventam na cabeça delas. Allah, Al-Malik, é o soberano, é o rei, é o soberano absoluto. Um dos nomes de Allah, As-Salam, é a paz. Em que sentido? Dele vem a paz. Um dos nomes de Allah, Al-Wahhab, aquele que concede, aquele que agracia. Um dos nomes de Allah, Ar-Raziq, o sustentador, o agraciador. Um dos nomes de Allah, Al-Alim, aquele que sabe tudo, o sapientíssimo, Al-Khabir,
o informadíssimo. Allah está bem informado de tudo que acontece nos céus e na terra. Nada é oculto, nada que há nos céus e na terra, embaixo do mar, no fundo do mar, numa rocha, no fundo do mar, sem que Allah não tenha ciência e conhecimento. Allah al-Ghafur, o perdoador, perdoa os pecados. Allah é o perdoador. Ash-Shakur, Allah agradece no sentido de recompensar. Allahu al-Hayy, o alto-vivente, vida própria, não depende de ninguém. Tudo que vive e existe depende dele. Allah al-A'la, é o altíssimo, sublime, está além. Allah al-Azim, o todo grandioso, poderoso. Imagine se a pessoa estudar, conhecer, estudar os 99 ou mais nomes de Allah. Isso faz a fé aumentar. Quem conhece Allah através dos seus nomes, ama Allah de verdade. Por isto, conhecemos os nomes de Allah e pedimos a Allah através dos seus nomes. Como assim? Vou repetir. Pedimos a Deus, pedimos a Allah através dos seus nomes. Ó Allah, Tu és o poderoso, o forte, o opulento. Tua força e o teu poder mantém os céus e a terra. Ó Allah, todo-poderoso e forte, me dê forças para suportar o que eu estou passando. Assim, essa é, quando você aprende os nomes de Allah, você pede a Deus dessa forma. Estou doente, enfermo, e é chefe. Ó Allah, meu Senhor, ó curador, ó Allah, Tu cura os enfermos, cure-me. Estou passando necessidade. Ya Khayra Raziqin, Ya Razaq, ó sustentador, ó aquele que abastece, olha aquele que alimenta as suas criaturas. Eu sou tua criatura, me alimente, me sustente, me abasteça. Ó protetor, me proteja. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos conhecer os nomes de Allah. Tawhidul Asma wa Sifat, a unicidade de Allah em seus nomes e atributos, que nada e ninguém é semelhante a Allah. Infeliz é a pessoa que conhece o mundo, conhece a beleza, natureza, conhece a vida, conhece o universo, conhece as pessoas, conhece tudo, conhece o mundo, a vida e o universo, mas não conhece os nomes de Allah. Infeliz é aquela pessoa que conhece a vida, o mundo e o universo, mas não conhece os nomes do Senhor do universo, o Senhor dos humanos, o Senhor de todos. Até o próximo encontro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.